Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso quadro Atualidade Jurídica com a doutora Ivone Garcia e hoje uma convidada especial que é especialista em direito previdenciário, que é a doutora Diene Silva, que vai nos explicar. Aliás, doutora, eu vou pedir que a senhora apresente a nossa convidada, que é sua colega aí de escritório do Garcia e Garcia, e vou pedir que vocês abram esse nosso quadro, tirando essa dúvida, porque tem pessoas que não sabem o que é a palavra desaposentação. Vou pedir que vocês... digam isso para nós. Primeiro vou te apresentar a doutora Jane. Claro. A doutora Jane é nossa advogada e é nossa associada. Está conosco há 14 anos. Maravilha. Veio para cá uma menina recém-formada e hoje, né, doutora Jane, 14 anos conosco, especialista nesta matéria de direito previdenciário. E primeiro, antes de responder, da doutora Jane responder sobre desaposentação, queria te falar um pouquinho sobre INSS. INSS é um órgão administrativo que, na realidade, ele foi criado para que todos os contribuintes pudessem ir buscar tanto sua aposentadoria quanto auxílio-doença sem a necessidade de intervenção de um advogado. Mas, como o INSS trabalha muito em cima de IN, que são instruções normativas, e essas INs ferem o direito legal. Com isso aí, a doutora Jane vai explicar coisas impressionantes e por que as pessoas às vezes vão buscar uma aposentadoria, vão buscar um auxílio-doença e têm negado no INSS e param por ali. Quem vai ditar a lei para o INSS? A Justiça Federal. Isso eu gostaria que a doutora Jane explanasse. Bom, como eu abri o quadro, doutora Jane, junto com a doutora Ivone aqui, que é responsável por esse nosso Atualidade Jurídica, junto com o doutor Odilon Garcia, que está viajando, está em Brasília, né, doutora? Eu faço a seguinte pergunta: o que é desaposentação? Bom, agora sim, a desaposentação é a possibilidade daquele segurado aposentado pelo INSS que continua no mercado de trabalho, continua contribuindo para o INSS, dele pedir a renúncia desse benefício que ele vem recebendo, com a finalidade de receber um outro benefício economicamente mais vantajoso. Essa situação desse segundo benefício se tornar economicamente mais vantajoso se deve principalmente ao fato de duas situações. Nesse segundo benefício, o segurado vai incluir mais tempo de serviço do que no primeiro, assim como mais idade do que no primeiro, o que vai fazer com que a incidência do fator previdenciário fique significativamente menor. Então, o valor do benefício acaba ficando bem maior. E o outro ponto é que a gente vai contar nesse novo benefício com um teto maior, que como a gente sabe, né, doutora Ivone, que a gente vem acompanhando os segurados, com o passar do tempo, os índices de reajuste que os benefícios vêm recebendo é muito inferior do que é o do teto. Então, rapidamente, uma pessoa que foi aposentada no teto, o benefício acaba defasando e fica muito longe. Doutora, os nossos telespectadores a gente já ofereceu para que eles tirem suas dúvidas, mas eu tenho uma dúvida muito importante. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa, né, e eu me aposento, eu posso continuar naquela mesma empresa com essa dupla... recebendo esses dois salários? Não, contribuindo? Posso contribuir pelos dois? Pode. Hoje é possível. Opa, mas não era antes, não era possível. Essa questão é uma questão mais trabalhista. Existia uma discussão antigamente perante a Justiça do Trabalho, mas hoje é possível. Hoje é possível, que beleza. Bom, vamos continuar com as nossas perguntas, doutora Vamos Ivone? até porque desaposentação o cliente entende, todo contribuinte entende, ou aposentado nesse caso, ele entende que ele tem que ele vai ficar vão desaposentá-lo, e se não ganhar ação, como fica? Eu gostaria que a doutora Jane falasse. Na realidade, a principal dúvida que a gente tem dos clientes é que eles entendem que enquanto o processo de desaposentação ele fica tramitando na justiça,
eles têm o questionamento de que eles vão ficar sem receber o benefício durante aquele período. Sim. E não é assim que funciona. Enquanto o processo está tramitando na justiça, a pessoa continua recebendo o seu benefício e se a ação for julgada favorável, aí sim trocamos um benefício pelo outro. Doutora, eu tenho uma pergunta... Que é a DER, né? A data de entrada do requerimento. Eu tenho uma pergunta para saber como é verificado se a desaposentação é vantajosa para o segurado. Seria esse item? O mais prudente é que, primeiramente, antes de se pensar no ingresso de qualquer ação administrativa ou judicial, que o segurado procure o seu advogado e que ele faça um cálculo para verificar se efetivamente a desaposentação é aplicável para o caso dele. Porque a gente tem casos em que o benefício aumenta mais de R$1.000 por mês, assim como tem casos, dependendo das contribuições, da situação fática de cada pessoa, que o benefício acaba diminuindo. Então, cada caso é um caso, cada é isso, caso né? É um caso. Bom, o que é discutido perante a justiça a respeito da desaposentação hoje? Na realidade, a gente ainda não tem nenhuma legislação específica a respeito da desaposentação. Mas a grande discussão da desaposentação não é em si a possibilidade da desaposentação ou não, mas em si do segurado ter que restituir todos aqueles valores que ele já recebeu no primeiro benefício. Tem projetos tramitando hoje em relação à desaposentação? Tem um projeto tramitando no Senado Federal, inclusive agora no início do mês de abril, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou um projeto de lei que prevê justamente isso, o direito do segurado à renúncia da aposentadoria por contribuição, por idade especial, sem ter que restituir esses valores. E como é que é a posição hoje dos tribunais em relação à desaposentação? Dos tribunais. A tendência. Perante o STJ, essa questão da pacificada. Em todas as turmas que essa matéria já foi tratada, já foi dito que a desaposentação é possível sem a necessidade de restituição desses valores. Entretanto, perante o STF, o julgamento começou há cerca de um ano, onde o ministro relator, o Marco Aurélio de Mello, deu o único voto que a gente teve, no mesmo sentido do STJ, que é possível a desaposentação sem a necessidade de restituição dos valores, mas o ministro Dias Toffoli pediu vistas do processo e estamos aguardando a decisão. A boa notícia é que o orçamento, o Senado, no orçamento da previsão do orçamento de 2013, ele já foi previsto o pagamento de 49 bilhões se as ações de desaposentação forem julgadas favoráveis. Olha aí, maravilha, olha que maravilha. Espetáculo. Por isso estamos aqui, para falar sobre esse tema, né? Bom, não esqueçam que você que está nos assistindo aí pode tirar suas dúvidas sobre essa palavra tão diferente, mas importante para o seu dia a dia, né? Você que trabalha, que vive aí do dia a dia de trabalho. Desaposentação. Você pode usar o nosso e-mail, programa@guaraciandrade.com.br, para fazer perguntas aí, não só para a doutora Diene Silva, que é, como eu disse agora há pouco, ela é especializada em direito previdenciário. E associada do Garcia Garcia, que é nosso parceiro no programa, né, doutora Ivone? Sim. É isso? E tenho certeza que ela voltará muitas vezes, até porque é bem complexo. Temos muita coisa para falar ainda. Previdenciário é complexo. Que beleza. Ok. Esse foi, então, a participação então da doutora Ivone Garcia e a doutora Diene Silva, falando sobre direito previdenciário, no nosso quadro Atualidade Jurídica. Fica aí, então, o nosso e-mail para que você tire todas essas dúvidas. Vamos ao intervalo comercial. Em seguida, a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.